Ele a glória, o louvor, a majestade. Diga a Ele: obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Graça sobre graça. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Vamos sentar. Graças a Deus. Aleluia. Que bom é estar na casa do Senhor. Está escrito: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você está aí com a sua Bíblia, a palavra de Deus. Abre em Mateus no capítulo 27. Mateus 27, o nosso ponto de partida, o nosso tempinho de reflexão, o nosso bate-papo aqui nessa manhã. E eu oro para que o Espírito Santo nos encontre em tempo oportuno. E uma mensagem oportuna é aquela que a gente escuta quando a gente precisava escutar. E que seja assim em nome de Jesus. Mateus capítulo 27, o verso é o de número 22. Eu leio primeiro na Almeida, revista e corrigida. Mateus 27, o verso é o de número 22. E se você puder ler comigo, eu agradeço. Vamos tentar juntos, em voz alta. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Seja crucificado. Queridos, esse é o momento em que Jesus está sendo julgado, um dos momentos mais importantes da história do cristianismo. Jesus está diante de Pilatos. A verdade é que, e a gente precisa lembrar, e nós estamos aqui graças à obra redentora de Jesus Cristo. Então eu sei que tudo o que aconteceu com Jesus, no que diz respeito ao seu sofrimento e crucificação, sua morte e ressurreição, isso foi profetizado. E graças a Deus, você enxerga assim também, graças a Deus isso aconteceu, porque afinal de contas, Ele morreu por mim e por você. Isso foi necessário para que hoje nós tivéssemos vida. Às vezes a gente passa pela Semana Santa, assim chamada por algumas pessoas, né? Aí tem a sexta-feira da Paixão de Cristo, e aí nós nos lembramos, é muito comum, do sofrimento de Jesus na cruz. E eu percebo algumas pessoas com muita dificuldade, é quase que elas querem entrar na história assim para proteger Jesus, né? Não, eu vou lá, dá na cara do Pilatos, pastor, não vai matar meu Jesus, não, eu vou libertar Jesus Cristo. E a pessoa assim, cheia de boas intenções, obviamente, mas é lógico e é muito óbvio que isso rasga a Bíblia no meio. Afinal de contas, foi necessário que Cristo morresse por mim e por você. Foi necessário que Ele sofresse. E atenção, Jesus deu a sua vida. Uma das frases mais poderosas de Jesus, que uma vez a Camila, ela usa muito essa frase, de vez em quando comigo, né? Jesus diz assim: eu dou a minha vida, mas ninguém toma ela de mim. E nós em casa fizemos dessa frase um princípio nosso, Vou te explicar, quem sabe te ajuda, só abrindo um parênteses aqui na mensagem. Dou a minha vida significa, eu faço as coisas voluntariamente por amor, mas eu não permito que ninguém me subjugue, ninguém me escravize, ninguém me domine. Então, eu dou a minha vida, mas não tenta tirá-la de mim não, que vai dar problema. Entendeu? Eu dou minha vida voluntariamente. Se você me fizer acreditar num projeto, eu pulo nele. Agora, não vem impor, obrigar, esse tipo de... Jesus deu, entregou a sua vida. E Ele fez isso por amor, amém, irmãos? E aí eu olho para esse texto e a gente sai de uma canção como essa, e eu penso que tem algumas canções que a gente adora, alguns hinos que a gente levanta, entoa ao Senhor, que se a gente só prestasse atenção nas letras das canções, não precisa nem pregar. E essa canção é uma delas. Essa canção diz: graça sobre graça eu recebi,
O amor de Cristo me conduz, é uma coisa maravilhosa, porque pela cruz eu sou restabelecido, o meu caminho com Cristo, ele é restabelecido, essa ponte ela é reconstruída, porque afinal de contas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus por isso. E aí eu lembro dessa história do julgamento de Jesus. Me lembro que mesmo não tendo encontrado nada contra Jesus, Pilatos tem uma ideia, mas ele não contava que ia dar errado. A ideia dele é a seguinte: nós temos um costume de, nessa época do ano, soltar um prisioneiro. Vocês lembram da história? Mas na cabeça dele, ele está pensando: bom, vou pegar o pior dos prisioneiros que a gente tem. Você lembra o nome dele? Barrabás. Barrabás. Eu vou dar outro nome para ele, William. Aí fica à vontade, mas eu estou dizendo que você também é o prisioneiro da história. E colocando os dois, ele pensa: vou colocar Barrabás, porque quem vai querer soltar o Barrabás? Então aí eu acabo que eu lavo as mãos, e eles não vão matar Jesus. E movido com essa expectativa desalinhada, aí ele diz: gente, está aqui Barrabás. Olha que coisa ruim. E Jesus, que eu estou olhando aqui, parece que não fez nada de tão grave assim. Já que essa época a gente solta um preso, quem é que a gente solta? E a turma, para espanto geral, gritava, unida: solta Barrabás e crucifica Jesus. Vocês estão entendendo certo? Eu estou falando é do Barrabás. Não, libera ele, porque o que a gente quer é que você crucifique Jesus. Gente, mas vocês têm certeza? Tem certeza. Gente, mas eu vou lavar as mãos. Isso é coisa sua. Pode soltar o Barrabás. E solta o Barrabás, e o Barrabás era eu. Porque se você olha para essa história e percebe que Cristo nos substituiu, se você tem um contato com a palavra de Deus e um pouco de clareza bíblica, você vai perceber que antes de Cristo nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas Jesus tomou o meu lugar e o seu também. E Ele me substituiu na cruz do Calvário. Você pode dizer amém por isso? Morreu por mim, morreu por nós, para que, como Barrabás, nós fôssemos livres, mesmo não merecendo a condenação. Ele nos libertou. E então, nesse contexto de julgamento, diante de uma multidão misturada com religiosos, soldados romanos, Pilatos faz a pergunta que leva o tema da mensagem de hoje. Eu vou ler esta mesma pergunta na NVI, a Nova Versão Internacional. Mateus 27, 22 traduziu assim, a NVI traduziu assim: perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Hoje eu quero falar com vocês de uma maneira breve, mas eu acredito que muito importante, sobre o tema: o que farei com Jesus Cristo? Nós estamos numa igreja, eu acredito que, se não todos, a maioria absoluta aqui já abraçou a fé em Jesus Cristo. Amém? Somos do Senhor. Nos denominamos cristãos. Quando alguém pergunta: sim, eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, eu abracei Jesus. Então a pergunta é exatamente para você, para mim, para nós. E a pergunta é: e o que você vai fazer com esse Jesus? O que você vai fazer com esse Cristo que você recebeu? Aí pode ser que de cara você pense assim comigo: pastor, crucificá-lo que eu não vou crucificar o meu Jesus. Mas você sabia
que existe a possibilidade de Cristo ser novamente crucificado? Abra sua Bíblia em Hebreus. Vem comigo, vamos construir um raciocínio em cima dessa linha. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. A palavra de Deus diz assim, Hebreus capítulo 6, a partir do verso de número 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, atenção, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que é vitupério? Vergonha, desprezo. Então, peraí, o autor aos Hebreus, o Espírito Santo de Deus, está nos dizendo que é possível que, dado o comportamento que a gente possa adotar na nossa vida, seja um comportamento capaz de crucificar novamente o nosso Senhor, e a coisa é tão séria, que se Jesus já foi crucificado uma vez, morreu, ressuscitou, e nós experimentamos isso, e nós entendemos que isso não é suficiente, a vida não muda com isso, as coisas, o entendimento não abre com isso, então, a pergunta é, o que é que Jesus, ou o que é que Deus pode fazer a mais, além do que Ele já não tem feito? Ele não vai mandar Jesus descer de novo para morrer mais uma vez, porque isso já aconteceu. Essa obra de Cristo na cruz, ela é suficiente, ou pelo menos deveria ser na vida de todo ser humano. Agora, como pode alguém que diz que acredita nesse Jesus e nessa obra, não produzir as mudanças necessárias e condizentes com essa obra na cruz? É como se o Espírito Santo, o autor aos Hebreus, dissesse, mas espera aí, ele desceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele sofreu, e parece que... E você diz que acredita, você diz que confia, você diz que entregou a vida a ele, mas é como se ele fosse novamente crucificado. Isso é muito sério. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, e nessa linha nós vamos caminhar para a nossa oração de hoje, é: por que Jesus morreu mesmo? Eu sei que essa é uma pergunta que comporta várias respostas, mas à luz da época dos romanos, porque você sabe que Jerusalém, Israel, estava debaixo do domínio romano, do Império Romano. Então, o que mexeu tanto com eles a ponto de eles matarem Jesus? Claro que os religiosos armaram, eles montaram um quebra-cabeça, eles estavam muito incomodados com a figura de Jesus Cristo, mas foi Roma que crucificou Jesus. Mas a pergunta é por quê? A Bíblia vai dizer em Mateus 27, vamos lembrar? Mateus 27, no verso 11, Mateus capítulo 27, no verso 11, o texto diz assim: foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo, olha a pergunta, olha a preocupação do governador: és tu o rei dos judeus? Você é rei? A pergunta aqui esconde a frase: você é uma ameaça ao meu trono? Você vai me incomodar o meu reino? Porque se você é rei, nós já vamos conversar agora, porque aqui não cabe concorrência, já tem rei, aqui já tem quem manda, aqui já tem quem tem trono, aqui já tem quem tem coroa. Então deixa eu saber de você, ô tal de Jesus, você por um acaso é o rei dos judeus? E Jesus era meio enigmático, né, irmãos? Jesus responde: tu dizes.
Não ajudou, né? Colocou uma pulga, né, do tamanho do elefante atrás da orelha do governador, né? Aí pula para o verso 37, mesmo capítulo 27, só que agora o verso 37. Jesus é crucificado. E aí fica muito clara a acusação, o porquê. O texto vai dizer que por cima da sua cabeça, você deve ter visto já na internet essas figuras, filme, uma placa em cima da cruz, em cima da cabeça de Jesus, puseram uma escrita, e o texto diz, puseram escrita a sua acusação. E qual era a acusação? Em letras garrafais lá estava: este é Jesus, o rei dos judeus. É claro que isso em tom de profundo deboche. É esse o rei dos judeus, e está lá Jesus crucificado, morto. Aí o rei de vocês. Essa era a mensagem. Olha aí o rei de vocês. Então, na verdade, mataram Jesus porque Jesus se dizia rei. E isso incomoda. Incomodou os governantes, porque afinal de contas, eles não queriam esse tipo de concorrência. Mas Jesus havia explicado, em João capítulo 18, a gente vai passear um pouquinho na Bíblia hoje, a partir do verso 33, Jesus tinha falado um pouco sobre essa questão do reino dele. Vamos abrir lá? João capítulo 18, verso 33 em diante, e você vai entender onde eu quero chegar. João 18, 33 diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse, olha a pergunta: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-lhe outros de mim? Aí Jesus também, hein? É você que está querendo saber, ou você está curioso por causa dos outros? Aí o Pilatos responde: porventura eu sou judeu? Eu lá faço parte do seu povo? A tua nação, os principais dos sacerdotes, entregaram você para mim. O que é que você fez? O que fizeste? Aí respondeu Jesus, escute a resposta: meu reino não é deste mundo. Vamos gravar essa frase? Vamos repetir? Meu reino não é deste mundo. Então o reino de Cristo não é aqui, pelo menos agora não. Podemos discutir a questão do milênio, vai reinar 1000 anos, mas agora não. Nesse momento, Jesus, com todas as letras, diz diante daquele que o acusa: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E aí o Pilatos está pensando, está ouvindo isso, e o Pilatos vira para ele e pergunta, insiste: logo, tu és rei? Então tudo bem, não é daqui, da minha jurisdição. Pode não ser rei do meu território, é isso que você está dizendo? Mas então você é rei de algum lugar, é isso que você está falando? Eu quero entender, você é rei? Aí Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Tu dizes que eu sou rei. Mas vou dizer uma coisa para você, Pilatos: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. O texto continua, para dar testemunho da verdade. Mas eu gostaria que você entendesse a frase assim, olha o contexto: você então é rei. Aí Jesus vira e diz assim: você está dizendo que eu sou. Aí dá um nó, você consegue ver a cabeça do Pilatos, a fumaça. Aí Jesus diz assim: deixa eu te ajudar, eu vim para isso, eu nasci para isso, para reinar. Peraí, pastor, estou confuso, peraí, estou confuso, porque ele é ou não é rei? Hoje para nós é mais fácil com uma Bíblia na mão, mas você consegue pensar numa conversa dessa com Pilatos? Jesus solta uma frase e diz que, meio que enigmática, e Pilatos: mas o reino não é daqui. Não, meu reino não é daqui. Tá, mas então
Então você é rei, você está admitindo, então você está dizendo que eu sou rei, e inclusive eu vim para isso, eu nasci para isso, eu estou aqui para isso. Mas você está aqui então para reinar? Exatamente, mas peraí, o teu reino não é daqui, não é desse mundo. Mas então, você veio para reinar e o teu reino não é desse mundo? Estou entendendo nada. O que o Senhor quer reinar então? Aonde o Senhor quer reinar então? Lucas 17, 20, ele responde: e agora eu espero que clareie. A expectativa é essa. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, porque eles esperavam um reino físico, eles queriam a retomada, queriam derrubar Roma, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então o reino de Deus não é aquilo que você consegue ver do lado de fora. Por favor, pense nisso, me ajuda, ó. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Aí ele continua, ele vai nos ajudar, quer ver, ó? Responde-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, aqui o reino, ei-lo ali, olha lá o reino, porque o reino de Deus está em vós. Não sei se melhorou para você, mas eu vou tentar clarear para você. Antes de levantar um reino, um império, um trono do lado de fora, Cristo está dizendo: eu nasci e vim para reinar do lado de dentro. Está melhorando ou não? Vocês estão me olhando estranho ainda. Aqui, meu reino não vem com aparência exterior. O meu reino está dentro de vós. E agora, eu sei que ainda pode parecer confuso, mas olhando para mim, precisa não se perder. A pergunta de Pilatos ecoa nos nossos dias: o que é que você vai fazer com Jesus? Porque você pode construir um trono para ele aqui, e aceitar, entender, abraçar o fato de que ele nasceu e se mostrou a você para reinar primeiro dentro de você. Ou, se você não consegue perceber isso, você vai fazer como Pilatos. E olha o que eu vou dizer, atenção, atenção, ó. Eu posso até, eu não tenho nada contra Jesus. Pilatos, ó, lavando as, tá vendo? Não, eu até gosto desse negócio de igreja, de vez em quando eu vou lá, eu acho bacana o louvor cantando, eu acho bonito, até arrupia, eu acho muito forte, muito bacana, o clima é legal, me dá uma paz, eu me sinto zen. Mas se ele não reina, aí ele morreu em vão por você, porque para isso ele nasceu, para isso ele veio, para reinar primeiro do lado de dentro, primeiro do lado de dentro. Não, pastor, peraí, Jesus é meu rei, Jesus é meu rei, Jesus é meu rei. Então vamos fazer um teste? Isso, já que vocês estão insistindo, vamos fazer um teste. Abra aí a sua Bíblia em Juízes capítulo 21. Só porque todo mundo insistiu, né? Juízes capítulo 21. Juízes 21, olha só. Verso de número 25, primeiro na Arque, que é ao meio da revista e corrigir. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Eram juízes que governavam. E como resultado da falta de um rei, era rei físico mesmo, era alguém coroado, né? O texto vai dizer que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Vamos ler o mesmo versículo na NVI, que é a Nova Versão Internacional?
A ideia é a mesma. Juízes 21, 25, naquela época, não havia rei em Israel. E como resultado de uma vida, de uma caminhada, de um ambiente onde não há rei, cada um fazia o que lhe parecia certo. Percebo, a expressão é, faziam o que parecia certo, mas nem sempre o que parece é. Então a gente que vive numa democracia, quem questione isso, né? Mas a gente que vive numa democracia, e a gente tem essa criação, essa cultura, a gente tem um pouco de dificuldade quando o assunto é monarquia, porque a gente é habituado a protestar. A nossa palavra, qualquer coisa, vamos para a rua, vamos gritar, vamos nos manifestar, é o direito de liberdade, e dentro de uma democracia isso cabe, né? Isso cabe, mas numa monarquia não cabe isso. Numa monarquia tudo é do rei, tudo é do rei. Palavra do rei, principalmente dentro daquele contexto, palavra do rei não volta atrás. O rei falou, acabou. Não dá para alguém estar diante do rei e o rei falar assim, então, assim, então rei, eu não concordo. Não concordo. Vai para a fornalha, vai para a cova dos leões, não era assim? Vai virar em Roma tocha humana, vai para a arena, vai morrer. Eu não tenho esse negócio de questionar o rei. Então, para quem tem uma cultura de criação e monarquia, eu entendo que às vezes pode ser um pouco mais, eu acredito que seja diferente o entendimento, porque quando a gente fala assim, Jesus é o meu rei, eu não estou dizendo Jesus é o meu presidente, prefeito, não, qualquer coisa a gente mete um impeachment nele, não tem impeachment para rei. Vocês estão me acompanhando? Não tem isso, não existe isso. Se Jesus ele é o meu rei, a minha vontade, as minhas decisões, o meu comportamento gira em torno do desejo do rei. Vocês entendem isso como é forte? Então não tem esse negócio, não, eu faço o que eu quero fazer da minha vida é minha. Aonde? Se você disse que tem um rei, sua vida não é sua, mas não. Sua vida é do rei. Agora, se você vive como se a vida fosse sua, e tudo que você tem é seu, você é dono do seu próprio nariz, tudo bem, é uma opção sua, mas só estou te dizendo que aí dentro é você que está sentado no trono. Aí nesse seu coração, quem tem a coroa sempre foi você. Você pode gostar da igreja, achar legal as canções, mas ele não é rei. Onde ele é rei, ele manda. Fala um amém, só para deixar mais leve, né? Eita glória! Lucas 6,46, vamos ler mais um? Vamos ler mais um, né? Lucas 6,46. Diz assim, palavra do rei. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É uma queixa do rei. Você já conheceu, já andou com alguém que fala assim, Senhor, eu gostei de você, cara, você é meu amigo, nós estamos juntos, isso aqui, eu queria te pedir um conselho, aí você se engasta um tempão dando um conselho, e o cara faz tudo errado, tudo diferente. Por que você então me pediu, por que você, eu não estou entendendo, e que relacionamento esquisito é esse? Jesus está dizendo, olha, vocês estão dizendo que eu sou Senhor, que eu falo, que eu mando, que eu governo, que eu sou soberano, vocês levantam a mão e dizem, Rei, Senhor dos senhores. E quando é que vocês então vão fazer o que eu estou falando para vocês fazerem? Quando é que a minha opinião
a minha palavra ela vai engolir a de vocês. Quando é que vocês vão levantar do trono do coração e vão dizer: Senhor, agora senta, porque quem manda é o Senhor, e eu só vou fazer o que agrada o Senhor. É o Senhor que manda. O Senhor manda na minha vida, na minha casa. Meu casamento é teu, os meus filhos são teus, os meus negócios são teus. Se o Senhor me der a direção, eu vou viver debaixo da tua palavra. O Senhor fala e eu escuto, o Senhor manda e eu obedeço, porque aqui o Senhor reina. O reino de Deus chegou, e não com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro de vós. E aí, queridos, há uma maneira de nós atrairmos esse reino para cá, e a maneira é dizer: Senhor, senta no trono, eu quero obedecê-lo. Romanos capítulo 10, verso de número 8, nos dá o caminho, ou pelo menos a pista do comportamento que nós devemos adotar. Romanos 10, versos 8 e 9, diz assim: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, mas não é só dizer da boca para fora: eu te confesso, tu é o meu Senhor, o Senhor é rei da minha vida. Não é só dizer. Ele continua: e em teu coração, do lado aqui de dentro, creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Eu creio que Ele morreu por mim. Eu confesso Ele como o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei. E aqui dentro do meu coração eu creio nisso. Eu levanto um trono para Ele. Eu coroo Jesus. E a gente canta: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Aqui dentro Ele precisa ser coroado. Então serás salvo. Serás salvo. Olha como a NVI traduziu o verso 9, Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Glória a Deus por isso. A pergunta que hoje nós somos desafiados a responder diante do próprio Deus é: o que farei com esse Jesus chamado Cristo? O que eu faço com isso? O que eu faço com a mensagem? O que eu faço com essa ideia? O que eu faço com isso? Bom, a resposta que eu gostaria que você guardasse no seu coração é: eu vou construir no meu coração um trono para Ele, um lugar de reino, o reino de Deus dentro de mim. Eu quero ouvi-lo, eu quero obedecê-lo, eu quero servi-lo, porque Ele não é só rei dos judeus, Ele é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Que a minha oração é que aí dentro um trono ao Senhor Jesus seja erguido nessa manhã, Cristo seja coroado aí no seu coração, mais do que palavras, mais do que declarações bonitas, mais do que sentimentos. Senhor, aqui, quando Ele reina dentro de mim, a vontade dEle prevalece. E Ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade. Como é que é o Pai Nosso todo mesmo? Você lembra? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Ó o reino, venha a nós teu reino. E agora em seguida, nós o reino, seja feito a vontade. Porque não cabe outra frase. Quando o reino vem e um rei se estabelece, se de fato ele é rei, eu não estou falando de um rei como as monarquias de hoje, hoje quem manda mesmo é o primeiro-ministro,
E aí vira até piada, quando você já deve ter ouvido isso aí fora. A fulana é igual a rainha da Inglaterra. O que quer dizer com isso? Não manda nada. Está de enfeite. E tem gente que é assim, Jesus está lá. Rainha da Inglaterra, está lá. É um bonequinho para exibir, para dar carteirada, quando quer dizer que é crente. Mas, num reino de verdade, o rei manda. O rei decide. Quando o reino vem, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você pode dizer amém? Vamos aplaudir o Senhor. Que venha o reino de Deus. Meu Deus, nós estamos na tua casa e nós entendemos que o reino de Deus, o reino do Senhor, ele não vem com uma aparência exterior. Pelo contrário, o Senhor afirma que o teu reino não é deste mundo, mas o Senhor diz com todas as letras que esse reino estaria dentro de nós. Então, não há que se dizer que há um rei em nós, morando dentro de nós, se no fundo, Deus, quem governa a nossa vida somos nós mesmos. Se no fundo, Deus, a gente faz o que dá na teia, o que vem à cabeça, isso não condiz, Deus, parece não ficar bem na mesma frase, parece não fazer sentido. Mas nessa manhã nós queremos nos assentar à mesa com o Senhor. Para tanto, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor nos purifique, nos lave com teu sangue, pedimos que o Senhor dirija os nossos passos, e declaramos com todas as letras, que o Senhor tem liberdade para reinar em nós. Nós entendemos as implicações dessa frase. Nós entendemos que o que está escondido na frase aqui é o Senhor que manda, é o Senhor que governa, é o Senhor que dirige a nossa vida. Nós vamos nos submeter, porque nesta relação nós somos servos. Nós nos submetemos diante de Ti, do Teu poderio, da Tua soberania. Pedimos perdão e pedimos a Deus encarecidamente que o Senhor sente nesse trono e jamais saia dele, que nenhum comportamento nosso possa ser, meu Deus, como aquele que crucifica o Senhor novamente, como aquele capaz de expor o Senhor ao vitupério, à vergonha, ao desprezo. Porque se o Senhor já morreu e ressuscitou, o Senhor já deveria estar sentado no trono do nosso coração. O teu reino veio, o teu reino vem, e nós o abraçamos nessa manhã em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém.